Hoje iremos contar a história do nascimento de Moisés, as 10 pragas do Egito e os 10 mandamentos. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal. Há muito tempo, no Egito Antigo, os israelitas, descendentes de Jacó, se tornaram escravos do poderoso faraó. A população hebraica estava crescendo rapidamente, e isso preocupava o faraó. Temendo que um dia eles se revoltassem contra ele, o faraó tomou uma decisão cruel. Ordenou que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo e mortos. Foi nesse cenário sombrio que uma mulher hebreia chamada Joquebede deu à luz a um lindo bebê. Ela sabia que, se fosse descoberto, ele corria o risco de ser levado. Então, escondendo por 3 meses, Joquebede cuidou de seu bebê com todo o amor, mas logo percebeu que não poderia mais ocultá-lo. Cheia de fé e coragem, Joquebede teve uma ideia. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com betume para que ele flutuasse. Colocou o bebê no cesto e o deixou entre os juncos nas margens do Nilo, na esperança de que Deus protegesse seu pequeno filho. A irmã do bebê, Miriam, ficou de longe, observando para ver o que aconteceria. Naquele dia, a princesa do Egito, filha do faraó, foi ao rio para se banhar. Ela avistou o cesto entre os juncos e, curiosa, mandou uma das suas servas buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa encontrou o bebê chorando e, comovida, decidiu adotá-lo como seu próprio filho, mesmo sabendo que era um bebê hebreu. Foi então que Miriam, a irmã do bebê, se aproximou e perguntou à princesa se ela gostaria que uma ama de leite hebreia cuidasse da criança. A princesa concordou e Miriam correu até Joquebede, sua mãe, trazendo-a para junto do bebê. Com a permissão da princesa, Joquebede teve a chance de cuidar do seu próprio filho, agora sob a proteção da filha do faraó. Anos depois, o menino foi levado ao palácio e adotado formalmente pela princesa, que lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, o destino de Moisés estava traçado. Ele cresceu no palácio egípcio, aprendendo a sabedoria dos egípcios, mas sempre carregando consigo o chamado e o propósito que o acompanhariam por toda a sua vida. E foi dessa forma, em meio a tanto sofrimento e fé, que começou a história de Moisés, o libertador, aquele que mais tarde conduziria seu povo à liberdade e a uma terra prometida. A história das 10 pragas do Egito é uma das mais poderosas e emblemáticas passagens do Antigo Testamento. Ela nos conta sobre a luta de um povo escravizado por liberdade e como o poder divino foi demonstrado de forma impressionante através das pragas enviadas ao Egito. Tudo começa quando Moisés, escolhido por Deus, é instruído a confrontar o faraó. A mensagem era clara: deixe o meu povo ir. Mas o faraó, obstinado e cheio de orgulho, recusava-se a libertar o povo hebreu. E foi então que começaram as pragas, enviadas por Deus para mostrar seu poder e convencer o governante egípcio a ceder. A primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. O Nilo era a fonte de vida para o Egito, sustentava suas plantações, seus animais e seu povo. Quando as águas se tornaram vermelhas como sangue, o rio deixou de ser uma bênção e se tornou um símbolo de morte. Os peixes morreram e um cheiro insuportável tomou conta da terra. Mas mesmo diante dessa calamidade, o faraó endureceu seu coração. Com a recusa de libertar os hebreus, veio a segunda praga, uma invasão de rãs. As rãs surgiram de todas as partes, cobrindo cada canto do Egito, invadindo as casas, as camas e até as cozinhas dos egípcios. Não havia como escapar. Mas novamente o faraó se recusou a libertar o povo, mesmo após prometer a Moisés que faria isso se as rãs fossem removidas. A terceira praga foi uma praga de piolhos, ou pequenos insetos que saíram do pó da terra e cobriram homens e animais. O Egito, já enfraquecido pelas 2 primeiras pragas, agora sofria com uma infestação incontrolável. Mas o faraó continuava inflexível. Depois Deus enviou a 4ª praga, que trouxe enxames de moscas. As moscas invadiram o Egito, espalhando caos e destruição. Elas estavam por toda parte, trazendo doença e sujeira. Contudo, o coração do faraó permaneceu endurecido. Em seguida veio a 5ª praga, uma doença que atingiu os animais dos egípcios. O gado, os cavalos, os camelos e as ovelhas foram dizimados. A economia do Egito começou a colapsar com a perda desses animais tão importantes para o sustento e o trabalho no campo. Mas nem isso foi suficiente para mudar a decisão do faraó. A 6ª praga trouxe feridas e úlceras dolorosas que se espalharam por todo o corpo dos egípcios e seus animais. Mesmo os magos do faraó foram afetados e não podiam mais permanecer de pé diante de Moisés devido às feridas que cobriam seus corpos.
Porém, o faraó permaneceu impassível. A sétima praga foi uma chuva de granizo, como nunca antes vista no Egito. Pedras de gelo caíram do céu, destruindo as plantações, as árvores e as casas. Qualquer pessoa ou animal que estivesse ao ar livre durante a tempestade foi atingido e morreu. Mas ainda assim, o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Logo depois, a oitava praga trouxe uma invasão de gafanhotos. Os gafanhotos cobriram toda a terra e consumiram o que restava das plantações, após o granizo. O Egito foi devastado por essa praga, mas o faraó continuava inflexível, mesmo com seu reino à beira do colapso. A nona praga trouxe uma escuridão densa sobre o Egito. Durante 3 dias, uma escuridão palpável cobriu toda a terra, exceto nas casas dos hebreus. O sol, que os egípcios adoravam como um deus, desapareceu, mergulhando o Egito no medo e na incerteza. Mas mais uma vez, o faraó endureceu seu coração. Finalmente veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Nesta praga, o anjo da morte passou por todo o Egito, tirando a vida do primogênito de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo. Essa foi a praga mais devastadora, que trouxe luto a todas as casas dos egípcios. Somente as casas dos hebreus, que tinham seguido as instruções de Deus e marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, foram poupadas. Foi essa última praga que finalmente quebrou a resistência do faraó. Devastado pela perda de seu próprio filho, ele ordenou que os hebreus partissem imediatamente. E assim, o povo de Israel foi libertado da escravidão e iniciou sua jornada em direção à Terra Prometida. As 10 pragas do Egito são lembradas não apenas como um sinal do poder divino, mas também como uma história de resistência, fé e libertação. Elas nos ensinam sobre a importância da liberdade e da justiça, e sobre como, mesmo diante de grande sofrimento, a esperança e a perseverança podem prevalecer. Era uma vez, há milhares de anos, um homem chamado Moisés, escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Esse povo havia vivido por muito tempo como escravos no Egito, sofrendo com trabalhos forçados e sem liberdade. Deus ouviu as preces dos israelitas, guiando-os para fora do Egito e numa jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida. Durante essa jornada, o povo enfrentou muitos desafios. Eles sentiam sede, fome e passavam por momentos de dúvida e desobediência. Moisés, como um líder sábio e devoto, ajudava o povo a ter fé, lembrando-os sempre das promessas de Deus. Mas o povo, em sua inconstância, muitas vezes murmurava e desejava voltar para o Egito, questionando o caminho e as dificuldades. Em determinado momento, o povo acampou aos pés do Monte Sinai, uma grande montanha no deserto. Foi então que Deus chamou Moisés para subir ao cume da montanha, pois ele queria entregar leis sagradas ao seu povo, leis que serviriam como guia moral e espiritual para que vivessem em harmonia. Esses preceitos eram fundamentais para que o povo entendesse como deveriam agir entre si em relação a Deus. Moisés, obedecendo ao chamado, subiu o Monte Sinai. Ali, cercado por trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, ele se aproximou da presença de Deus. Foi então que Deus, com sua própria mão, escreveu em 2 tábuas de pedra o que seriam os 10 mandamentos, leis eternas e sagradas que guiariam o povo de Israel e todas as gerações futuras. O primeiro mandamento dizia: não terás outros deuses além de mim. Com isso, Deus queria que o povo soubesse que ele era o único verdadeiro e que deveriam adorá-lo de todo o coração. O segundo mandamento era: não farás para ti imagem esculpida. Deus proibia a idolatria e o culto a imagens, lembrando ao povo que ele era um Deus espiritual, sem forma visível. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento ensinava o povo a tratar o nome de Deus com respeito e reverência. O quarto mandamento pedia que o povo lembrasse o dia de sábado e o santificasse. Esse dia seria sagrado, um dia de descanso e de comunhão com Deus. O quinto mandamento era uma bênção para a família: honra teu pai e tua mãe. Com isso, Deus ensinava o respeito e obediência àqueles que nos trouxeram a vida. O sexto mandamento era claro: não matarás. Deus valorizava a vida e ensinava ao povo a preservar a paz. O sétimo mandamento instruía: não cometerás adultério. A fidelidade entre marido e mulher era essencial para manter famílias saudáveis e unidas. O oitavo mandamento dizia: não furtarás. A honestidade era fundamental para viver em harmonia. O nono mandamento: não darás falso testemunho. Deus queria que as pessoas falassem sempre a verdade, evitando a injustiça. E finalmente, o 10º mandamento: não cobiçarás.
Este último preceito ensinava ao povo a evitar a inveja, respeitando as posses e o bem-estar do próximo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas nas mãos, ele trouxe essas leis sagradas ao povo de Israel, explicando a cada um o significado e a importância de seguir os mandamentos de Deus. Embora o povo ainda tivesse que enfrentar muitos desafios, eles agora possuíam um guia espiritual e moral para sua jornada. Esses 10 mandamentos se tornaram eternos, sendo passados de geração em geração, e até hoje são considerados um dos pilares da moralidade e da fé, lembrando a humanidade da importância de viver em amor, respeito e em comunhão com Deus e com o próximo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo.